Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Tudo certinho com vocês? Começa então o 8º episódio do podcast Visão 2030 Explorando os ODS. Nesse dia 1º de agosto, às 19 horas. E você aí da sua casa, mais tarde que vai consumir esse produto tão importante aqui na nossa região, que é a divulgação dos ODS, a implementação dos ODS, né, na nossa região. E dentro dessa lógica, desse alinhamento, antes de mais nada, né, nós estamos aí com o canal Visão 2030. Peço a você que compartilhe esse link, divulgue esse link e siga o canal também, porque são informações necessárias sobre os ODS e é conhecimento. Mas como eu estava falando, tratando dessa seara de cidades, de poder público, que nós estamos discutindo semana passada, no nosso episódio anterior, o 7º episódio, tivemos uma conversa com o professor Abel sobre o funcionamento, o que é cidades sustentáveis, né? Qual o padrão de cidades sustentáveis. E hoje nós estamos aí mostrando o que são cidades sustentáveis com o case de Orleans, né? Aqui em Santa Catarina, no sul de Santa Catarina, que é um exemplo de implementação dos ODS nas políticas públicas. Nesse encontro valoroso e honrado, eu tenho a honra de estar aqui na presença do prefeito Jorge Luiz Có, prefeito de Orleans desde o ano de 2017, ex-presidente da FECAM, fez um trabalho excelente na FECAM, acompanhei de perto, eleito como prefeito do futuro por ações que visam destacar os ODS e o município, né, na implementação dos ODS, e também a Débora Legnani, que é jornalista, ela é chefe de gabinete e assessora de comunicação da Prefeitura de Orleans. E ela é uma das peças-chave em Orleans que ela auxilia a implementação e difusão dos ODS no município. Vamos conversar aí com essas feras aí. Boa noite, Débora. Boa noite, prefeito. Tudo bem? Tudo certinho? Boa noite, Fernando. Um prazer estar com você aqui no podcast Visão 2030 e me sinto muito honrada em estar aqui essa noite. Obrigado, igualmente. Fernando, que bom que estamos aqui em Criciúma, retornamos a Criciúma. Eu dizia para a Débora que eu trabalhei 12 anos aqui como delegado regional, né, e voltava todos os dias para Criciúma, e depois de 6 anos e meio lá à frente da Prefeitura de Orleans, a gente retorna aqui nesta noite para conversar aqui no Visão 2030 com o Fernando, expert na matéria, expert no assunto, e hoje também eu já estive aqui de manhã em Criciúma, na ANREC, né? Tivemos uma reunião com os prefeitos da ANREC, das 8h30 até as 11 horas, discutindo os assuntos relacionados aos nossos municípios e aquilo que interessa a toda a nossa região. Então, prazer, que bom estar aqui contigo, Fernando, com o Andro, que é o nosso sonoplasta, né? E falar aqui durante 1 hora, 50 minutos, sobre as nossas experiências, sobre os nossos cases de sucesso, sobre os nossos fatos positivos na cidade de Orleans. Nós já estivemos à frente da ANREC há 2 anos atrás, o ano passado à frente da FECAM, estamos há 7 anos à frente da Prefeitura de Orleans e ainda estamos aprendendo. Na verdade, quanto mais a gente vai caminhando, quanto mais vai buscando conhecimento, mais a gente percebe que não sabe nada. É incrível como é amplo o mundo do conhecimento, o quanto nós somos apenas uma gota nesse enorme oceano de conhecimento. E a gente então vai conversar aqui sobre as ODS, sobre cidade inteligente, cidade do futuro, é a cidade que a gente está fazendo para que a nossa população possa viver e viver bem. Que bom, prefeito. Muito honrado aqui a presença de vocês. Orleans, pessoal, ela é pioneira, né, na região por implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, nas políticas públicas. A Orleans, ela tem uma lei, né, já deixou de ser projeto de lei, hoje é uma lei, que ela estabelece a promoção da Agenda 2030 como base das políticas públicas e é um marco significativo. É a única cidade aqui na nossa região e em Santa Catarina que tem definido como política de Estado, né, do município, os ODS na base das políticas públicas. E nisso nós vamos entender como é que funciona isso, como é que foi essa construção de Orleans nesse percurso, né? E nessa questão, prefeito e Débora, a gente sempre se pergunta, né, como é que foi essa construção, né? Como surgiu o interesse de implementar os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, nas políticas públicas de Orleans? E quais foram os principais fatores que motivaram essa decisão? Fernando, eu lembro que o ano passado, quando o presidente da FECAM
eu e o Tiago, que trabalhava comigo lá na FECAM, nós fomos a São Paulo num seminário de um final de semana. Virada ODS. Da virada da ODS e da virada de chave da ODS. Esse que tu foi esse ano lá com a Marta Suplicy, qual é o local lá? Foi no MASP. No MASP. Tu foi no MASP. Aí, o ano passado, nós fomos lá, eu e o Tiago, acompanhamos diversos seminários, workshop naquele local, e lembro perfeitamente que em determinado momento nós estávamos passando em um corredor e ali existia um equipamento que apontava a classificação dos municípios em relação aos ODS. Eu até conhecia pouco, eu e o Tiago acessamos a cidade de Orleans. Para nossa surpresa, Orleans estava em 143 lugar, no 143 lugar do Brasil, e no 8º de Santa Catarina, sobre esses índices que nós automaticamente fizemos a política pública no município e colocamos esses dados, inserimos esses dados automaticamente em todas as plataformas que está aberta, no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação, seja no Ministério da Cidade, em qualquer lugar onde tem um local para a gente inserir os dados do município, o Orleans tinha, já por costume, determinação nossa, fazer essa inserção de dados. Mas aquele dia me chamou a atenção e naquele dia mesmo nós acabamos conversando na parte da tarde com um grupo de Curitiba que estavam lá, das ODS, se eu não me engano, né? E eles então perguntaram para nós se nós estávamos a fim de levar para a FECAM essa informação, levar para a FECAM essa possibilidade de assinarmos alguns signatários das ODS. Só que estamos aí, Orleans, inclusive, vai assinar hoje. E se eu não me engano, nós assinamos aquele dia lá em São Paulo, né? Nós somos signatários, então, das ODS, trouxemos para a FECAM. São José já estava no mapa das ODS, um período antes, de outras cidades. E aí o ODS, a gente começou então a dar uma olhada de mais de perto, né, os objetivos do desenvolvimento sustentável das nossas cidades, a Agenda 2030, esses 17 objetivos que o mundo deve estar buscando, que o Brasil deve estar buscando, os estados e os municípios. E a gente então colocou na lei em setembro do ano passado, né, instituindo uma lei dos objetivos do desenvolvimento sustentável, como nós devemos proceder em Orleans. Então hoje é uma lei e tudo aquilo que a gente faz, toda a política pública que a gente está fazendo na nossa cidade é objetivando cada vez mais o melhoramento da situação do nosso morador, do nosso humano. Que, na verdade, a sustentabilidade, ela exige 3 coisas, né? Que é o meio ambiente, que é o ser humano e que é o econômico. Na verdade, nós não vamos só fazer desenvolvimento sustentável só pensando no econômico. Na verdade, é uma chave o desenvolvimento econômico, mas, ao mesmo tempo, é o social, que é o ser humano, que nós precisamos estar fazendo política pública para o humano, para as pessoas, e, principalmente, sempre em conjunto, sempre em meio ambiente. Então, o meio ambiente, a pessoa e o econômico faz com que a gente faça essa política lá em Orleans. Que bom, que show. A Orleans, né, hoje ela está entre as posições ali 140 por aí, né? Mas nós temos que ver, pessoal, que são mais de 5.000 municípios no Brasil. 5.775 são municípios que não acabam mais. Santa Catarina é 295. Sim. E Orleans está muito bem colocada. A gente sabe que até o final do mês que vem vai ter uma atualização e com certeza Orleans vai entrar para o hall, né, das 90 cidades mais bem conceituadas e quiçá que pelo que vocês caminham, o andar da carruagem, eu acompanho aí pelo movimento, vai estar bem mais conceituada do que a 90ª posição. Se nós pegarmos um dos objetivos, né, nós temos o objetivo da água. A Orleans, ela tem a SAMAI, que é a nossa autarquia, há mais de 50 anos. A SAMAI trabalha na cidade de Orleans oferecendo uma qualidade de água para toda a nossa população. Enquanto muitos locais estão brigando com a Casan para melhorar ou não o sistema de abastecimento de água, Orleans nós temos quase 100% do nosso município com abastecimento de água da SAMAI de alta qualidade. Sim. Orleans talvez seja o segundo município hoje de Santa Catarina com a maior rede de saneamento ambiental, porque nós temos São Lugero que é um pouco mais à frente de nós, porque a SAMAI ela faz o saneamento. Então, enquanto o Brasil inteiro, lá no Nordeste, quase 23%, 30% da população não tem o saneamento ainda básico,
Oriente já tem quase 100% em toda a cidade e nos bairros. E alguns locais no interior, através de fossas que são também elencadas e são construídas pela própria SAMAI. Então, quando nós falamos em água, nós temos água de qualidade. Quando nós falamos em saneamento, o Oriente já atinge os 100% desses objetivos. Quando nós vamos falar hoje em coleta seletiva de resíduos sólidos, o Oriente, juntamente com mais 6 municípios, nós fizemos parte do nosso Cirsures, que é o nosso consórcio intermunicipal de resíduos sólidos ali de Uruçanga, que nós temos um aterro sanitário. Nós hoje somos aqueles municípios que coletamos todo esse resíduo e levamos diariamente para esse aterro. E esse nosso aterro, ele recebeu agora no Summit Cidades, essa questão de 30, 40 dias atrás, também uma menção honrosa por causa da qualidade do estoque que nós fizemos do lixo lá naquele local. Sim. E aí, ao mesmo tempo desse resíduo, nós temos a coleta seletiva. Aquela coleta que ela é reciclável, que ela é aproveitável. O Olhães ainda está trabalhando para melhorar o índice da coleta seletiva. É que nós temos um problema, e a Débora sabe disso. É que nós temos o nosso Cirsures, que ele recolhe, nós recolhemos diariamente o lixo úmido, o lixo reciclável, e levamos todos os dias para... Aliás, o lixo não reciclado, levamos todos os dias para o nosso consórcio. O lixo reciclado, somente às quarta-feiras, o caminhão desse consórcio vem e passa em 3, 4 bairros. Está fazendo a coleta nesses bairros. Mas a coleta nesses bairros ainda pode melhorar e vai melhorar. Sim. E nós queremos ampliar, em vez de 4, para 5, 6, 7. Então, nós estamos preparando a nossa população desses bairros para que ela faça a coleta certa, coloque dentro do lixo, dentro do saco amarelo, dentro do saco lá cor-de-rosa, se não me engano, todo aquele lixo que pode ser reciclado. Aí o caminhão leva para o nosso consórcio e lá naquela associação que tem entre os moradores ali do Rio América, eles fazem uma seleção e acabam fazendo a venda desse produto. Então o Olhães tem muito que avançar também na coleta seletiva. A Débora pode falar. Aí entra ações na qual a Tatiane Cordini quem encabeça, porque está à frente da FAMOR. Sim. Então ela quem cuida bastante dessa parte de reciclagem, de como você descartar lixo. Então, vem todo um trabalho da FAMOR junto com o município, junto com a prefeitura. E questão de divulgação também, ampliando para as escolas. Ela fez um trabalho muito bonito há umas 2, 3 semanas atrás, que foi visitar algumas escolas até para ensinar como é que você descartava pilha, eletroeletrônico e essas coisas. E isso aí que dá o diferencial, porque você acaba envolvendo a criança, que a criança envolve o pai, envolve a mãe quando chega em casa. E você consegue ampliar um pouquinho mais o leque e ensinar desde pequeno. Sim. E a nossa felicidade, quando nós falamos, então, água, ela é realmente potável, excelente. O saneamento básico é um dos melhores que tem em Santa Catarina, no Brasil, e o recolhimento do lixo. Então, são 3 grandes demandas que as cidades do Brasil inteiro têm. Água, saneamento e lixo. E, graças a Deus, o Olhães hoje está no topo, eu não tenho dúvida nenhuma. A gente é prefeito, a gente está prefeito, sou morador da cidade há 33 anos, conhecemos diversas cidades. Então, essas 3 demandas, esses 3 itens, água, saneamento e lixo, com certeza, para nós é uma felicidade. Estamos à frente de muitos municípios com a solução já bem adiantada. Bem adiantada. E também essa questão, né, quando a gente fala de todo o processo que vocês tiveram, e a lei, né, também dos ODS, da Agenda 2030, com base de políticas públicas, como essa ferramenta, atualmente, ela tem ajudado vocês, tem orientado o governo, né, e se os resultados a gente já está vendo que está sendo alcançados. Né? E entre outros aí que depois nós vamos falar até dos prêmios, mas como essa lei ela conseguiu ali orientar vocês, os ODS conseguiram orientar vocês no dia a dia do governo, né? No dia a dia da gestão. Até porque quando a gente é prefeito e quando a gente está à frente de qualquer entidade, a gente tem que ter uma métrica, a gente tem que medir o que está fazendo. Se tu não mede, tu não sabe como é que está o teu governo. Se tu não faz pesquisa, se tu não cobra, se tu não insere dados, a gente fica perdido. Isso. E eu lembro, e a Débora está acompanhando o nosso trabalho, que desde quando a gente chegou e começou a trabalhar com as ADS a partir de setembro do ano passado, as reuniões com os secretários que a gente faz é sempre visando que o nosso trabalho tem que continuar sendo feito de qualidade, mas só que vocês têm que entender que precisa esses dados aparecerem. Não adianta fazer trabalho e os dados não aparecerem em lugar nenhum. Então, todo o sistema que hoje é colocado à nossa disposição, seja de qualquer ministério, seja de qualquer secretaria ou de qualquer outra entidade, nós temos que estar colocando e inserindo esses dados
dados no sistema. Dessa maneira, nós vamos medir o nosso governo. Não adianta ser um bom prefeito, ser um bom administrador, bons secretários, bons cargos comissionados, se tudo isso é feito no dia a dia e não é colocado em algum sistema. Então, a gente tem que medir o nosso governo. E aí, a gente começou a cobrar dos secretários. Continuem fazendo o trabalho, trabalhem, a Débora sabe que o nosso lema é trabalho com seriedade. E agora que nós temos as ODS, que é um objetivo a ser alcançado no nosso município, no nosso Brasil, na Agenda 2030, nós vamos agora começar a coletar e inserir dados. Se lá está vermelho, nós temos que vir para o laranja, do laranja nós vamos ter que ir para o verde, e do verde para o amarelo, se eu não me engano. Então, nós temos 2 ou 3 itens em vermelho, que a gente foi olhar quais são essas demandas que nós podemos melhorar. A saúde sempre tem alguns problemas, né? É um questionamento nosso lá, a mortalidade de crianças de 0 a 1 ano, se eu não me engano, tem que melhorar. Já falei com o secretário começou a fazer uma política melhorando lá no posto de saúde, o sistema de consulta das mulheres, o preventivo. Tudo isso a gente tem que estar pensando e fazendo, para daqui a 3 meses ou daqui a 1 ano, ver se melhorou e vamos correndo lá no sistema e vamos inserir. Porque os dados que tem no sistema, eles são meio antigos. Eram dados que a gente não estava se preocupando. Mas a partir do ano passado, talvez o Ourives vai estar cada vez mais à frente, porque hoje uma política nossa é inserção de dados. Isso. É métrica do nosso governo. Também é um objetivo. Nós temos que medir, nós temos que melhorar. Talvez então isso me chamou a atenção. E aí a gente melhora os dados colocando nos sistemas. É paz, justiça e instituições eficazes entre o ODS 16, né? A questão da transparência, a análise, a pesquisa dos dados, né? E a partir da lei criada, também foi criada, claro, a comissão para ficar à frente, né, no qual a gente tem pares pessoas aí que puderam auxiliar também todos os secretários do final do ano até o relatório que a gente teve que entregar no começo de janeiro. Então, nenhum secretário ficou desamparado. Ele já tinha até os dados na frente dele, mas ele não conseguia identificar de que forma poderia ajudar ou pontuar no ODS. Sim. Então, foi um trabalho bem de toda a comissão, o Giane, a Tati, a Ana Volpato, eu, o Marcos, o pessoal que estava todo inserido na época, a Letícia também ajudou bastante, até a Aline Nandi, do DEL entrou também na roda. E é o que a gente mostra hoje para o secretário, que vai desde um texto que eu vá fazer na parte da comunicação, eu fico, Jorge, isso aqui dá um ODS. Jorge, isso aqui dá um ODS. Porque a gente tem que caminhar para que o dado mude. Mas ninguém faz sozinho, nenhum secretário ia conseguir enxergar. Hoje está bem mais fácil, assim, a gente tem comunicação visual, tem tudo. E olha como chama a atenção quando ela coloca, Jorge, isso aqui tem que entrar na audiência. Nós temos a nossa festa agora, dia 30 de agosto, que é o dia do município, e nós vamos ter alguns cantores de nível nacional e regional. O Só Modão do Neguinho Manuel, e no domingo à noite nós vamos ter o Lucas Luco. E a Débora disse, Jorge, nós vamos ter que contratar uma intérprete de Libras. Não há necessidade, Débora, porque o nosso pessoal aqui vai estar poucos lá e a gente vai... Não, mas isso é um dos objetivos do ODS, então nós vamos contratar e vamos colocar essa inclusão na ODS. Então vê que foi importante. Sim. Se nós não tivéssemos a visão da ODS, se a Débora não tivesse à frente dessa comissão, passaria despercebido. Então nós vamos contratar, se tudo der certo, uma intérprete de canto para que ela possa interpretar as músicas do Lucas Luco para aquelas pessoas, e mesmo que tivesse uma ou duas, vai valer como objetivo. Então a inclusão também faz parte. Isso me chamou a atenção quando a Débora me cobrou essa semana. Com certeza, né? Daí mostra a importância e a seriedade que vocês aplicam os ODS. E até os comentários aqui no YouTube tá assim: Dr. Jorge foi um dos primeiros a dar importância aos ODS. Parabéns. De fato, foi sim, Alessandra. A gente acompanha aí de perto todo o trabalho, todo o interesse, quando vê que o prefeito também compra a causa, né? O gestor compra a causa. E isso, de fato, ocorreu. O Jorge comprou a causa, o prefeito Jorge comprou a causa e todos os secretários compraram também, a Débora e Companhia Limitada aderiram à ideia. E isso é importante. Vocês aqui que estão assistindo, compartilhem aí, mostrem aí para a população, para ver como Orleans é exemplo, até para os outros municípios se seguirem. E até porque, às vezes, o município até já faz algum ODS dos 17, só que ele não se deu conta ainda de como fazer de uma forma correta, como preencher dado ou como pulverizar a informação, né? Poder ampliar.
Isso. E nessa área aí, né, quais são os principais projetos e iniciativas desenvolvidos pelo governo local, né, que estão alinhados hoje com os ODS? Como essas ações estão impactando a vida da sociedade e a sustentabilidade da cidade, né? Ô, Fernando, a nossa maior preocupação é a política pública de saúde, né? Na verdade, quando a gente está no município, nós temos tanta política pública, todo mundo cobra muito. O município hoje ele é muito cobrado, nós temos muita demanda. Tudo que acontece no município, a falta de vaga de uma creche, a falta de um óculos de uma criança para ir para a escola, o exame médico, uma consulta, uma cirurgia de um quadril, um caminhão de areião, uma bola do esporte, uma rede da trave que está rasgada, tudo isso é demanda do dia a dia que bate na nossa porta. Mas de tantas demandas que tem, nós temos um orçamento. Esse orçamento da cidade de Oleza é um orçamento que é de 110 milhões para que a gente possa fazer tudo aquilo que o município precisa. Desses 110 milhões, tu tira quase 47% a 50%, que é a folha de pagamento. Te sobra 50 milhões, digamos, para tu fazer os trabalhos das secretarias. Fora 10, 11% desse valor, que é o custeio da máquina, né? E depois as despesas fixas, então te sobra bem pouco para investimento. Mas se nós quisermos melhorar cada vez mais uma política de ODS, não tem dúvida nenhuma, que é melhorar a qualidade da pessoa. Se nós falamos em sustentabilidade, mais uma vez, econômico, a pessoa e o meio ambiente. Então, tudo aquilo que nós vamos melhorar a qualidade da vida da pessoa, começa, por incrível que pareça, na saúde. Porque eu posso fazer uma rua, calçar essa rua, tirar a poeira da vida dela, ela vai melhorar a qualidade de vida naquele momento, que não vai ter mais poeira, não precisa mais limpar a casa, ela não vai ter mais problema de respiração, renite ou outra coisa do aparelho respiratório. Mas se tu não tiver lá na ponta um posto de saúde para que essa pessoa vá resolver o problema da saúde dela, com certeza tudo que a gente faz parece que não tem validade. Então, a minha preocupação hoje, enquanto gestor, a nossa preocupação, e hoje nós conversávamos entre os prefeitos aqui da REG, é como nós vamos ainda dar conta até o final do ano de tanta demanda, de tanta política pública que exige a saúde. Lá em Olhanense nós temos 9 postos de saúde, temos 9 médicos. Nós temos uma enfermeira em cada posto, temos 3 técnicos de enfermeira em cada posto. O governo federal nos paga de 12 a 13 mil para manter um posto desse aberto. E nós gastamos quase 80, 90 mil. Então, o que nós podemos fazer cada vez mais para melhorar e implantar o ODS, para mim, no primeiro momento, é na área da saúde. Sim. Tudo aquilo que a gente consegue melhorar a saúde da população, nós vamos melhorar uma segunda demanda, que é a educação. Nós temos 2.100 crianças na escola e na creche. Outro grande problema que nós sofremos lá em Olhanense e que a gente tem percebido é que os pais cada vez mais querem trabalhar, o pai e a mãe querem deixar o filho por conta do Estado. O Estado cuida do filho na creche, o Estado cuida do filho na escola, o Estado cuida do pai, da mãe e do vô no posto de saúde, o Estado cuida do adolescente no futebol, então, na verdade, tudo é o Estado. Então, a creche hoje é uma grande demanda que nós estamos tentando suprir a falta de vagas, para que realmente a gente possa melhorar cada vez mais também a ODS da educação. Então, eu colocaria que desafio nosso, dos gestores, e cada vez mais melhorar os índices das ODS, é a saúde e a educação. Claro que nós temos outros 15, mas não tem dúvida que a saúde e a educação é aquela que bate lá na porta todo dia, que bate na nossa cabeça quando dormimos e quando levantamos. Com certeza. E assim, né, Orleans hoje ela vem construindo, né, essa trajetória de referência, não só a nível estadual, mas sim nível nacional e internacional, né? E nessa trajetória aí de implementação dos ODS, né, foi reconhecida com prêmios, né, com vários prêmios aí. Quais são os prêmios? Conte mais para a gente aqui a questão dos prêmios, né? A Débora tem a relação. Fiz até uma colinha. Mas não leia tudo, né? Leia alguns não assim mais então, importantes. Não, eu estou sem óculos. Tu leia e nós comentamos. Esse desse ano vão colocar, né? Tá. O mais recente foi o da ODS que a gente recebeu em São Paulo, que foi uma premiação bem bacana, que foi por conta de inovação e tecnologia. Né, no qual Orleans ele ficou na categoria de cidades pequenas.
com a frente da tecnologia e da inovação. Até porque na tecnologia e inovação nós temos a nossa universidade. Orleans, além de ter 24 mil habitantes, é uma cidade nível médio com uma universidade. Sim. A menor universidade de Santa Catarina, que é do sistema CAF, é a nossa de Orleans. Então a nossa universidade, a nossa FEBAV, ela agrega muito valores do conhecimento na nossa população. Hoje nós somos em 1.600 alunos. Provavelmente 1.000 alunos da cidade de Orleans e 600 da região, Rio Fortuna, Grã-Pará, Braço Norte, São Bom Jardim. Então, tu vê que uma universidade na nossa cidade, ela vai melhorar cada vez mais o conhecimento, a informação e o desenvolvimento. E nós temos o nosso ecossistema lá hoje de informática, de tecnologia, porque nós temos hoje uma incubadora dentro da universidade. Essa incubadora, ela tem lá grande número de jovens que estão desenvolvendo produtos e serviços dentro da universidade. E quando nós fomos lá ganhar esse prêmio, o Orleans hoje, nós conseguimos colocar 3.000 lâmpadas de LED na nossa cidade, com recursos próprios. O Orleans hoje tem 53 câmeras de vídeo monitoramento. 8 OCR, que é aquela câmera que puxa a imagem da pessoa aqui na câmera, aqui na tela, que tu vai perceber quem é a pessoa e a placa do carro. Nós hoje estamos colocando quase 100% de internet de fibra ótica no nosso município rural. Fibra ótica. Nosso município tem 542 quilômetros de extensão territorial. Criciúma tem 203 quilômetros, se não me engano, 213. Nós temos 542. Nosso município é grande de extensão. E nós estamos levando a internet com fibra ótica para todo o interior do município de Orleans. Isso é tecnologia. Sim. Isso é realmente levar informação. É levar o conhecimento. É socializar aquilo que o ser humano tem na cidade, levando para o interior. Então, esse prêmio aqui de tecnologia e inovação foi por causa dessas modalidades que a gente tem implantado. Teve também a digitalização com a parceria com o CIASC, né, de todo o arquivo da prefeitura. Nós temos um arquivo morto, nós contratamos o CIASC, que é o Centro de Informática do Estado de Santa Catarina. Eles pegaram 3.300 caixas de papel físico, levaram para o depósito deles, vão escanear, vão digitalizar e vão deixar tudo guardado na digitalização. Quando lá em Orleans eu precisar agora do processo de licitação do 2005, eu busco aqui no sistema, aparece na tela e eles me passam aqui. Então isso hoje é a prefeitura sem papel. Então hoje nós contratamos, pagamos 300 mil para o CIASC, eles estão fazendo escaneamento de toda a documentação e nós, essa semana, né, Débora, tivemos a primeira aula de como implantar uma prefeitura sem papel. Contratamos a Undoc, que é uma empresa de tecnologia, e ela vai agora colocar todo um software, um sistema nosso de tecnologia moderna, e nós vamos eliminar o papel até final do ano, para a partir de janeiro do ano que vem, tudo que gerar na nossa cidade, gera através do sistema. Não vai ter mais papel físico. Então, eu não tiro mais cópia para nada. Eu não levo mais documento para casa. Eu digitalizo, coloco no sistema e a pessoa na sua casa, onde ela estiver, ela vai buscar aquele site da prefeitura e vai ter na sua casa aqueles que são fornecedores, aqueles que são parceiros da prefeitura. Então, nós queremos eliminar o papel a partir do ano que vem. Veja quanto nós vamos economizar financeiramente e veja quantos milhões de árvores nós vamos deixar de cortar para fazer o papel. Verdade. Porque a tecnologia vem todo um trabalho junto com a população, né? Porque, por exemplo, a Prefeitura de Orleans hoje, ela já conta com um protocolo digital. Então, é todo um trabalho de formiguinha mesmo para orientar a população de que ela não precisa ir até a prefeitura. Ela pode fazer o seu pedido, tudo digitalmente. É claro que agora com a internet que a gente está instalando, tudo isso veio para agregar. E, além dessas premiações de inovação e tecnologia, falando a nível mundial, a gente também teve agora os 100 melhores destinos sustentáveis, né? Junto com o Green Destination. O bronze, né? Que foi o bronze. A gente ganhou com um case de sucesso do Museu ao Ar Livre, que é o primeiro museu da América Latina, o único, na verdade, a céu aberto. Então, a gente fez um trabalho em conjunto com todo o pessoal, né, que faz o ODS. E nós estivemos em Berlim, recebendo esse prêmio pessoalmente, na Feira Internacional de Turismo, a maior feira do mundo, lá em Berlim, na Alemanha, aonde tu te perde de tanta gente, tantos galpões. Nós temos aqui o Jair Conte, nós temos 2 ou 3 pavilhões do Jair Conte. Tu imagina a feira de turismo lá em Berlim, que é o centro de exposição deles, tem
15 a 18 pavilhões desse tamanho lá, que recebe diversas feiras. E essa agora, no mês de abril, foi então a Feira Internacional do Turismo. E dentro dessa feira internacional tem o Instituto Green Destination, que é o holandês, e que ele premia boas ações no mundo inteiro em relação do turismo sustentável. E como nós trabalhamos na sustentabilidade do ODS, nós trabalhamos o turismo sustentável também, principalmente hoje na nossa natureza, principalmente hoje que a gente está levando cada vez mais a nossa cidade, o nosso turista para o interior, e principalmente nos cases que nós temos do Museu ao Ar Livre. O museu foi criado em 80, depois da enchente de 74, o padre João da Lauba inventou de reconstruir a história de Orleans. Ele foi na casa dos colonos, dos italianos, pedir móveis, pedir esses equipamentos, a roda d'água, a tafona, a olaria, aquilo que fazia barro, tijolo. Ele colocou tudo dentro de um espaço ali no seminário, criou o Museu ao Ar Livre, então hoje nós temos aquilo ali. E a Débora, juntamente com a equipe do ODS do Grande Destination, fez a inscrição, foi para lá e foi contemplado no bronze como terceiro lugar de um case de sucesso. Esse ano de novo, e a Débora depois vai contar para nós. E, Fernando, quando a gente fala assim de ODS, todas as pastas são envolvidas, não tem só uma secretaria que cuida. Por exemplo, se você fala de destino sustentável, um turismo sustentável, ainda mais no interior de Orleans, que você conta muito com estrada de chão, tudo isso, entra o pessoal da infraestrutura. Né? O Leomar, que está à frente da pasta do Departamento de Turismo, ele fez todo um trabalho também, são coisas pequenas, que assim, turista às vezes não consegue enxergar, mas para a gente já dá um refresco e já dá até um ODS ali, que foi bem bacana. A parte de sinalização de placas, tudo isso conta também, né, para apoio com o turista, até o morador que, segurança, que vai poder, sim. E são coisas pequenas assim que até dica para qualquer outra prefeitura para se ater também. Porque às vezes é tão pequeno que você fala, isso aqui não dá, não dou bola. Não, dá sim, isso aqui vai fazer o diferencial lá na frente. Não, isso é muito interessante, né? A construção, né? O histórico de construção de vocês, que é uma construção, convenhamos, período pequeno, né? Muito. Do ano passado para cá, o Jorge viajou, acho que foi em março. Setembro nós aplicamos a lei, aprovamos a lei na Câmara em setembro de 22, vou fazer um ano agora, foi antes de setembro. Eu não quero ter enganado, foi o março ou abril. Março ou abril que você foi para São Paulo. E que fui signatário das ODS a partir daquele momento. E assim, né, todo o envolvimento que o prefeito teve e Orleans deu o suporte para o Estado, por quê? Enquanto você, prefeito de Orleans, representando e presidência da FECAM, teve o Acordo de Cidades 2030 também. Né? O Acordo de Cidades 2030, pessoal, é um acordo que está em vigor hoje em Santa Catarina, que o próprio movimento também nacional ODS, o Programa Cidades Sustentáveis, o PCS, e a FECAM tem instrumentos para dar suporte aos municípios, né, relacionado aos ODS. E isso foi de extrema importância, foi uma virada de chave. Foi uma virada que daí, literalmente. Porque daí o Estado também começou a levar a sério essa questão dos ODS. Caminha muito lento, a gente sabe disso. Em vista de Orleans, em vista aí, de outras regiões aí do mundo afora, mas tá tendo, vamos dizer assim, esse desenvolvimento, né? E Orleans, sendo essa referência aí para nós, e também essa construção, né, internacional, essa trajetória que vocês estão fazendo, como a cidade tem envolvido a comunidade e a sociedade civil na promoção dos ODS? E quais as estratégias para incentivar o engajamento e a participação dos cidadãos nesse caso? Na verdade, também a gente tem hoje uma grande parceria, né? Desde o primeiro dia do nosso mandato independente do ODS, foi uma parceria com as entidades. Nós temos 3, 4 entidades muito fortes lá em Orleans, que é a nossa Associação Comercial e Industrial. Nós temos o CDL, que é a Câmara de Diretores Logistas. Nós temos a nossa universidade, a Unibave. E através dessas entidades é que a gente constantemente senta, constantemente reúne, e nada pode se dizer que é feito sem a participação dessas entidades. Porque são as entidades que estão na linha da frente na área econômica. O CDL, Comércio, a indústria, que é a nossa indústria, e a nossa universidade, que é o conhecimento.
Então é aquela tríplice hélice, exatamente. Iniciativa privada, poder público e a universidade. Então nós temos a universidade, a iniciativa privada e a prefeitura sempre sendo parceiros. De vez em quando alguém reclama de umas ações que a gente faz sem ter ouvido, talvez um ou outro membro do CDL e associação. Mas eu acho que uma grande vitória nossa, um grande sucesso da contextualização de Orleans chegando a esses prêmios é realmente essa união, essa parceria entre as entidades. E essas entidades representam uma grande parte dos nossos moradores, dos nossos empresários e comerciantes da cidade. Então, nós ali já temos uma grande gama de pessoas envolvidas automaticamente nas instituições deles, juntamente conosco. E cada vez mais a nossa estratégia é, sem dúvida, continuar fazendo, chamando cada vez mais essas entidades e demais outras. O Orleans tem também... Eu posso colocar que nós devemos ter hoje 42, se não me engano, conselhos ativos. Conselho de Saúde, Conselho de Trânsito, Conselho da Educação, Conselho Municipal de tudo que tu pensar que tem que ter conselho, o Orleans tem um grupo, consegue. Quase 40 conselhos, que nós temos uma secretária executiva só cuidando dos conselhos. E nada é feito na cidade de Orleans sem passar por os conselhos. E hoje, cada vez mais, o Ministério Público, cada vez mais o Tribunal de Contas, ele não aceita prestação de contas, eles não aceitam qualquer informação sem ter a ata dos conselhos. Então, na verdade, estratégia nossa cada vez mais é sermos parceiros das entidades e estarmos junto com o Conselho. Aí eu creio que a gente acaba abraçando toda a nossa comunidade, porque Conselho da Agricultura, Conselho do Meio Ambiente, Conselho da FEBAB, Conselho de Trânsito, Conselho de Esporte, tudo é conselho. Então, cada vez mais a Prefeitura está junto. O prefeito, eu posso dizer que também é um que motiva isso, a gente está presente sempre disso, somos prefeitos, porque gostamos de ser prefeito e estamos sempre presentes. Então, esse é um desafio que a gente tem. E cada vez mais pessoas comprometidas. A Débora é uma grande aquisição que a gente fez a partir do ano passado. Ela estava em São Paulo. Me parece assim que ela caiu, que Deus trouxe ela para nós, para a prefeitura. Ela hoje é assessora de comunicação, ela é chefe de gabinete, ela é a Severina. E quando tu tens uma Severina na prefeitura, tu tens bastante adiantamento de tantas demandas que a gente não dá conta de forma isolada. Então, hoje, com a colaboração da Débora, a colaboração do grupo, da ODS, do grupo do DEL, outro case. O DEL, pode falar do DEL? Eu ia falar do DEL, porque assim... Além das entidades que o Jorge falou, a gente tem também o Programa de Desenvolvimento Econômico Local, que é encabeçado pela Giane Lolli, aqui em Orleans. Eu ia falar aqui em Orleans, estou tão em casa. E dentro do DEL tem as câmaras técnicas. E uma coisa que até eu estava discutindo semanas atrás com a Gi, é o quão é importante, assim, por exemplo, se você faz uma reunião do DEL no centro de Orleans, no centro administrativo ou em qualquer outro local, você não traz toda a população. Agora, se você começar a fazer reuniões itinerantes, participar, sei lá, a paróquia lá do interior, a comunidade ela vai se engajar, ela vai querer entender, o que o Conselho de Segurança faz. Eu participei de uma recente com ela, que a convite dela, até um privilégio para mim, no qual a discussão era do Conselho de Segurança, as dúvidas eram, assim, ao meu ver, pequenas, mas para a população ali que mora naquele local, foram esclarecedoras, assim. Então, você tem o DEL, que faz com que a cidade já se projete aí para 30 anos à frente, igual a gente está aqui no movimento do ODS. Que também, sem ele, também a gente não conseguiria fazer sozinho. Sim, sim. O DEL, ele é uma ferramenta, né, que a FACISC, né, dá esse suporte para os municípios e é de extrema importância hoje, pessoal, para o desenvolvimento de Santa Catarina. Se você for pensar, é muito escasso hoje estudos, pessoas que estão envolvidas na questão de desenvolvimento econômico e desenvolvimento socioeconômico nas cidades. Tem que chamar alguém de fora, lá de São Paulo, e aí sucessivamente. Então, o DEL ele vem para dar esse suporte, né? Ele passa essa receita do bolo, ele dá esse auxílio para os municípios. E isso é o que vem também fazendo uma diferença muito grande. E o DEL ele abraçou os ODS também, a FACISC abraçou os ODS também. Faz parte já do cerne deles ali, o trabalho dos ODS. E não é só a questão econômica, quando a gente pensa FACISC, a questão econômica. Não, ali é trabalhado também a questão social e a questão ambiental, né? Todas as dimensões. E a gente veja assim, toda essa estrutura de Orleans, toda essa questão da participação, o número de conselhos,
a proximidade com a população, os debates que tem, a Assembleia Participativa, tudo isso mostra que Orleans ela já estava estruturada, só foi ali a saber onde está cada ODS e organizar. Dar uma lapidada e olhar, foi o que eu te falei quando vai visitar o secretário. A informação está ali, ele só não sabia para onde destinar, o que fazer com aquilo. Ali a gente vê como é que é a democracia participativa mesmo, quando a população tem voz. Mas é um município pequeno. Não é pequeno. 21 mil habitantes é complicado. 23.661. Agora o último censo. 23.661. É que você está ali, você está na plataforma ainda. Final de agosto você dá a viradinha de chave que a gente já aumentou o ODS. Então a gente, olha, é um município com porte médio, é um município que tem todas as problemáticas de uma cidade hoje no mundo que meio ambiente, a questão de precariedade em habitação, coisa que não tem lá porque é visto com carinho. A gente também trabalha com o programa do REURB, né? Então essa precarização aí de moradia já dá uma amenizada, uma sanada na problemática. Nós entregamos mais ou menos até agora mais de 300 escrituras do REURB social, né? Contratamos novamente a empresa para que até o ano que vem a gente chegue a quase a 500 propriedades de pessoas carentes, né, vulneráveis, que tinham a posse e nunca tiveram a propriedade. Então agora a gente faz o REURB, regulariza a propriedade, entrega a escritura para eles, eles agora são cidadão que tem uma casa e que tem agora a escritura da casa. Sim. Isso dá muita dignidade para as famílias. E além do REURB social, nós fizemos o REURB especial, onde diversos também pessoas da classe média alta construíram suas casas de forma irregulares, prédios, antes da lei de 1970, se não me engano, e agora eles têm a oportunidade de regularizar. Então a gente está também levando até o REURB especial para grande pessoa, para famílias, construtores que acabaram fazendo de forma irregular e que agora têm a oportunidade de regularizar. Então isso também para nós é uma grande vitória. Além de nós termos um programa de reforma de casa na Secretaria da Assistência Social, claro que todos têm, mas o Orleans tem cada vez mais tentado levar essas reformas de casas e construção de casas. Que o governo federal, o governo estadual não tem programa nenhum de fazer uma casa sequer. Nós, todo ano, tentamos fazer de 5 a 7, 8 casas para pessoas que estão em risco. Pessoas que foram desalojadas das suas residências pela Defesa Civil, nós pagamos o aluguel social e, através desse pagamento do aluguel social, nós se comprometemos a fazer a casa para ela retornar para a casa dela. É difícil, mas conseguimos já mais de 30 casas nesses últimos anos. Show de bola. O programa do REURB Social também tem a parceria do cartório de imóveis, né? De registro de imóveis, porque também tanto o cidadão quanto a prefeitura não paga para o registro. Então, quem está à frente do cartório lá de Orleans é a Denise Schultz. Então é bem bacana você ter também essa união assim, tipo, tá bom, não vou cobrar e o cidadão receber ali a escritura do teu imóvel. É o ODS 17, parcerias e meio de implementação. E nessas questões aí dos ODS, né, a Orleans aí, ela é referência aqui na nossa região, né? E estado e aí sucessivamente, como nós já falamos. Os municípios aqui do estado de Santa Catarina, também na nossa região, têm procurado Orleans para saber como é que está os ODS, como é que foi implementado, como é que é essa situação aí? Assim, o que eu consigo enxergar mais é em roda de conversa ou quando a gente participa de alguns eventos, de ações, sempre querem saber qual foi a receitinha do bolo. E não tem muito segredo, né? A gente bate um papo, tudo, mas quem quiser, o gabinete está aberto. Essa busca das informações é aqui na ANREC, ali na Murel, é quando reúne-se os conselhos da ANREC, tem de procurador, tem de comunicação social, tem da saúde. Então, os municípios já estão percebendo que o Orleans se fala em ODS nesse ano. Tem município ainda, o próprio prefeito ainda não tem conhecimento. Eu só fui conhecer o ODS mesmo de perto no ano passado, enquanto presidente da FECAM. Talvez se eu não estivesse na presidência da FECAM e não me exigisse tanto, eu estaria em Orleans sem perceber o mundo lá fora. E através desse mundo lá fora que a gente acabou se familiarizando com as ODS. E
falta aos prefeitos aqui da nossa região, de Santa Catarina do Brasil, esse envolvimento. Mas a gente só se envolve com aquilo que conhece, a gente só se envolve com aquilo que gosta. E, na verdade, os prefeitos estão muito afetos no dia a dia da sua administração, que não tem tempo para nada. Mas lembrando que esse tempo da métrica é muito importante. Mais uma vez, se eu não medir o meu governo, a gente não chega em lugar nenhum. Verdade. Se o IBGE não faz uma pesquisa em nível nacional para saber a população, para saber o nível de vida, de nível médio, idade e tal, a gente não sabe que povo tem. E quando nós trabalhamos, eu olhei isso, quando se fala em cidade inteligente, né? O que é cidade inteligente que se fala tanto? Cidade inteligente, na verdade, é uma cidade onde a população ela tem uma qualidade de vida melhor. E nesta cidade inteligente, todos aqueles equipamentos, instrumentos que eu posso levar para a nossa população é que vai fazer com que a nossa cidade seja inteligente. Sim. Então, é a cidade onde eu quero viver bem, é a cidade onde eu quero morar, é a cidade que eu quero ali me estabelecer, porque ali eu tenho qualidade de vida. Mas essa qualidade de vida, essa cidade que eu quero, ela existe vários instrumentos, equipamentos que vai melhorar a nossa vida. Por isso que vem a parafernália da tecnologia, por isso que vem os números ODS, por isso que vem o DEL. Então, tudo isso junta-se, faz uma cidade inteligente e quem vai se beneficiar é a população. E a população é que é o fator preponderante das administrações. E aí eu tenho uma boa saúde para a população, eu tenho uma boa educação para os filhos da população. Então, é dessa maneira que eu tenho uma cidade inteligente, melhorando a qualidade de vida das pessoas através de instrumentos à disposição delas. Show de bola. E tratando, né, sobre a questão aí dos ODS, Faço. É o Severino, você entendeu, né? Show. Tratando da questão Faz dos um ODS ali, né? Quais são os planos para Orleans, né? Futuramente nos ODS? O que vocês almejam? Eu vou subir já. Fernando, daí ela é muito genérico, eu tenho 17 objetivos, né? Aham. Quais são os planos que eu almejo? Ainda há pouco a gente falou em saúde e educação. O que nós almejamos cada vez mais é isso que eu acabei de também falar. É uma cidade inteligente para a população. Sim. Quando eu tenho uma cidade inteligente, que eu uso a tecnologia a nosso favor, que eu uso tudo aquilo que é colocado à disposição dos municípios, com certeza nós vamos ter a cidade que nós sonhamos. E através dessa cidade que a gente busca, que quer, que sonha, é que nós vamos ter essas estratégias cada vez mais desenvolvidas. O que eu posso colocar é que nós temos uma universidade que trabalha diretamente conosco, nós temos o DEL, o Desenvolvimento Econômico Local, que também é parceiro, a indústria, o comércio, então eu não tenho dúvida nenhuma que a estratégia é continuarmos a estarmos juntos, continuar a fazer com que o Orleans seja uma cidade referência na nossa região. Quando eu falei lá na água, lá no saneamento básico, quando eu falei na universidade, quando nós falamos no resíduo sólido, quando nós falamos na tecnologia, com certeza o Orleans hoje é uma cidade, eu tenho dito isso porque eu conheço várias cidades de Santa Catarina enquanto presidente da FECAM. Eu fui presidente da REC, conheço as cidades aqui da nossa região e a gente sabe das dificuldades de algumas e de algumas outras que são bem também administradas e que têm bastante recurso. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, claro que eu sou de lá, amo de paixão a minha cidade, mas o Orleans é uma cidade hoje que ela tem uma qualidade de vida muito boa. Quando nós temos uma saúde boa, nós temos um hospital. Nosso hospital está com as portas abertas todos os dias atendendo a nossa população. Além do hospital, eu tenho 9 SFs, eu tenho um médico à vontade, mas mesmo assim a população está muito doente. A nossa população ela é doente fisicamente, biologicamente, emocionalmente, psiquiatramente, tudo. A nossa população está com muito problema. Então, quanto mais médico, quanto mais consulta, quanto mais exame, mais a população precisa. Quanto mais psicólogo, quanto mais psiquiatra, mais ela procura. Então, na verdade, eu coloco dessa maneira. Mas a nossa estratégia é continuar trabalhando com afinco, com vontade, medindo o nosso governo e alcançando alguns objetivos. Vamos fazer aquela historinha do beija-flor. Floresta pegando fogo, ele vai lá na água, pega aquele biquinho, joga no fogo, ele está fazendo a parte dele. O Orleans está fazendo a parte da cidade para que a gente consiga, em 2030, melhorar o nosso mundo que a gente vive, o nosso globo. Então, nós fizemos a nossa parte. Ajo localmente e penso globalmente. Então é isso que eu estou fazendo. Eu estou agindo localmente e pensando a melhora do mundo lá fora. Show. É muito importante, né? E é muito importante ver toda essa questão, porque assim, nosso podcast ele tem como objetivo gerar informação, gerar... Pede para ele. Adri. Andrews. Desculpa aqui o nosso internauta, mas faz uma foto geral aqui para nós, para a Débora junto. Continua, Fernando.
Porque nós sempre porque a ODS também é transparência. Com nós certeza. pensamos em trabalhar, mas como é que eu estou trabalhando aqui, como é que eu vou levar para a minha população, que eu estive em Criciúma hoje medindo o nosso Verdade. governo. Então, através agora de uma foto do Agora, Anderson, com ele é com tudo certeza assim. melhora bastante Tá a certo. nossa Ele quer transparência. mensurar a saída dele. Tá certo. Continua, Fernando. assim que se- Obrigada. Ai, até perdi. Até perdi o raciocínio, mas não tem problema, voltamos ao raciocínio. A questão dos ODS, né? Quando a gente tem essa construção, o podcast ele tem essa finalidade de mostrar o que está sendo feito, como implementar os ODS, qual a aplicação dos ODS no nosso dia a dia, né? E que a gente tem outras perguntas ali que foi respondida na fala do prefeito, na fala tua, Débora, também, de que se alcançou uma satisfação. Nós, como vamos dizer assim, na coordenação do movimento aqui a nível local, nós ficamos muito honrados quando a gente consegue trazer o poder público para perto da gente nesse diálogo. E ainda tem um diálogo que tem construção, tem desenvolvimento, é uma referência muito forte. Nós estamos aí na Bacia das Almas, aí no horário. Foi muito importante esse bate-papo aqui, foi uma honra mesmo. Agradeço imensamente vocês saírem de Orleans, vir aqui falar sobre o município, né? Tenho um carinho enorme por esse município, vocês sabem disso. Estamos aí sempre aí para ajudar. E o pessoal aqui do YouTube, o pessoal mandou boa noite. A Ana aqui, já morei na cidade, a cidade gostosa de se viver. Pessoal aqui, boa noite, ODS. O Raul Lung, boa noite, prefeito Jorge, entrevistados, boa noite, Raul, um abraço forte. Pediram aqui para o senhor mandar um abraço para a dona Lígia Berger. Sim, manda. Tá mandado, dona Lígia, querida, Falta ela ir mandando tomar esse cafezinho forte com a abraço. gente aí. Semana nós vamos lá tomar um cafezinho na casa da dona Lígia. Dona Lígia é uma figura, né, ímpar da nossa cidade. Ela é uma esposa de um falecido engenheiro, foi o responsável em começar a fazer a construção civil da nossa cidade. A construção civil da nossa cidade é muito forte, ela é muito poderosa. Então, os primeiros prédios a serem construídos foi da família Berger. E o seu engenheiro, o marido dela, foi um dos primeiros pioneiros a fazer aqueles prédios. Então, ela é uma das responsáveis hoje em ter a qualidade da construção civil da nossa cidade. Forte abraço, show. querida dona Lígia. O Carlos e a Marielle, né? Programa gigante, uma aula de gerenciamento público. De fato, Carlos e Marielle. E, gente, nós vamos ficando por aqui, né? Tá aí aberto o espaço para vocês se despedirem do povo, né? Mandar um tchau. Se despedir sem convidar vocês para conhecer Orleans seria, né, vir a Roma e não conhecer o Papa. Então, quem está na região deve conhecer Orleans. Nós falamos do Museu Ar Livre. Ele está aberto todos os dias. Vai lá conhecer a beleza que é aquele museu. Como é que se fazia um tijolo, como é que se fazia uma telha, como é que se fazia um arado, tudo isso no passado. E nós temos o nosso paredão. O paredão, a escultura do paredão. São 9 passagens bíblicas esculpidas em pedras brutas pelo artista Zé Diabo. Então, na verdade, nós temos alguns cases lá para mostrar para vocês. Quando você não tem o que fazer aqui em Criciúma, na região, no domingo, vai lá, conheça a nossa cidade, almoça a nossa cidade e com certeza você vai sair encantado pela beleza que é hoje a nossa cidade, a nossa praça, as nossas flores. É uma cidade hoje muito florida. Nós estamos com nossos canteiros totalmente cheios de flores e cada vez mais plantamos flores. Forte abraço, um beijo no coração de vocês e viva as ODS. Obrigado, Fernando. Obrigado, pessoal. Fernando. Boa noite. Boa noite, Gabriel. Boa noite, pessoal aqui do YouTube. Um forte abraço e vamos divulgar esse vídeo, compartilhar e vamos firmes na implementação e explorando os ODS.